no momento em que o coração de minha mãe, que tinha acabado de ficar viúva, veio a 240 quilômetros de Uberaba, na cidade de Tuiutaba, buscar um consolo de uma mãe com 4 filhos e nunca tinha visto o Chico até então. Foi aí que ela, na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, faltando quase 20 pessoas para que ela chegasse ao nosso Chico, ele a chamou por nome, sem nunca ter visto. Foi exatamente o que levou minha mãe a pedir o conselho para o Chico sobre a mudança para Uberaba. E ela veio porque eles, quando casaram, moravam em Uberaba, ela e o meu pai. E com a morte do meu pai e com 4 filhos, ela queria retornar. E para que isso fosse feito sem uma orientação de alguém que ela pudesse tocar mais forte ao coração, ela veio até o Chico, que tinha acabado de mudar para cá. Ela veio e ele disse que eu vim, a senhora veio e nós ainda temos muito o que fazer junto. Pouco tempo depois, ela estava trabalhando como enfermeira do então companheiro que morava em Uberaba, Dr. Valdo Vieira. Tem um de seus filhos que o seu esposo, Zé da Cruz, disse que a senhora vai entregar para mim. Ele falava o nome, a minha mãe falava o nome, que ele queria dar um livro para que ela levasse para essa criança. Ela ia falando o nome de um, de outro, até que falou o meu. É esse que eu estou procurando. E tenho certeza que com o tempo a senhora vai deixar que ele venha morar comigo. Até que chegou o dia em que ele pediu para que a minha mãe deixasse, depois de longo tempo de convivência e longo tempo que a gente já estava por aqui, conquanto ele pedia quase que todo dia que ela o levasse a hora que ela ia trabalhar na casa, para que eu fosse adaptando. E essa idade que você passou a conviver com ele, definitivamente foi qual? Mais ou menos 14 a 15 anos, conquanto todos os dias eu estava ali. O Chico era uma pessoa que só pensava no trabalho. Quando ele não estava até as madrugadas, ou até rodando até 7 horas da manhã no grupo espírita da prece ou na comunhão espírita, ele dormia no máximo 4 horas por dia. Já era o bastante. Só que o tempo foi e as alegrias e quantas lágrimas secou, não somente pelas psicografias, mas também pelos conselhos, pelos exemplos de vida que ele deixou para todos. E quantas pessoas serviram dos seus exemplos e mudaram completamente suas vidas. Que o Chico Xavier ultrapassou a barreira da religiosidade. E esses exemplos a gente via nos finais de semana, que mais de 70%, 80% das pessoas nem espíritas eram alguém atrás de secar as dores que iam no coração e na alma. Ele dizia que para que alguém pudesse desenvolver uma mediunidade, que ele, para que ele trabalhe em qualquer setor, ele tinha de seguir os ensinamentos de Jesus. E, além destes, como espírita cristão que era, ele procurava em Jesus e em Kardec o caminho para transmitir a missão que ele veio desempenhar. Depois disto, ele dizia que a primeira etapa para desenvolver esse trabalho era, primeiro, fora da caridade não há salvação.
e amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ninguém amou o próximo como o nosso querido Chico em todo esse tempo que eu entendo de vida, porque ele ia até os lugares aonde a necessidade falava mais alto, fosse materialmente ou espiritualmente. Ele não dizia que ele não fazia em favor de fazer isso. Era os companheiros necessitados de um pão, de uma sopa, ou aqueles outros, nos trabalhos do Grupo Espírita da Prece, ou de qualquer outro grupo aonde ele ia. Eram eles que faziam o favor a ele de ir até lá, porque os bons espíritos estavam lá. E assim ele ia aprendendo com os bons espíritos e com Jesus, que a vida não vale aquilo que a gente pensa, vale aquilo que a gente faz. Certa feita, nós estávamos numas 8 pessoas e tinha um casal de amigos, sabe, entende? Junto com a minha mãe, junto com o senhor Wicker Batista, dona Zilda, e o Chico estava aplicando passe. Aquele cômodo todo, que às vezes falavam, quando chega perto do Chico, vê esse cheiro de rosas, vê esse perfumes, e nós naquele cômodo grande, e as águas desciam do teto, em todos os 4 cantos do cômodo. Quer dizer, não era só nenhuma direção. E ali ficou, nós passávamos a mão pelo rosto, porque estávamos todos molhados. E com aquele perfume, que se fosse procurar qual era a essência, de onde vinha, ninguém saberia dizer. Somente se pudéssemos dizer, era um encontro divino. Certa feita, eu estou lembrando mais porque esta semana essa moça de uma cidade do estado de São Paulo passou aqui com o seu esposo. Então, ela veio nos visitar e por isso que eu estou lembrando mais. É um caso muito interessante que ela não era espírita. Antes da dor que ela estava grande, ela estava passando pelos 2 tipos. Um problema físico e um problema também da saudade. Alguém, por uma briga na cidade, havia assassinado seu pai. Ela, naquele amor intenso que ela tinha pelo pai, ela pensava que ela iria fazer uma vingança. Viajou para Uberaba exatamente para, enquanto ela estava fora, isso acontecesse. Mas ela, ao chegar perto do Chico, ele disse, a senhora não faça isso. A senhora tem um filho, a senhora tem seu esposo, e a lei divina se cumpre para todos nós. A senhora não nasceu para isto. Ela, sem que tivesse, que ela veio com a intenção de contar para o Chico, antes ele antecipou. A senhora vai desfazer tudo isso que a senhora deixou marcado em sua cidade. Ela, apavorada, sem saber o que fazia, que nem o esposo sabia que ela tinha feito essa medida. Aí saiu da casa correndo à procura de um telefone para que ele ligasse para as pessoas que ela havia encomendado que fosse executado tal pessoa. O tempo passou, ela voltou à reunião no outro dia para contar para o Chico que não iria fazer mais isso. O tempo foi no máximo 60 dias, no máximo. Aconteceu que esse senhor faleceu num acidente, mesmo a vizinhança de onde ela havia visto seu pai na terra. Ela voltou para contar para o Chico. Mas antes que ela falasse alguma coisa, ele falou, pode me entregar o jornal que está na sua bolsa. Já aconteceu o fato? Ela entrou em mais desespero ainda, que ela não tinha falado nada.
e ela se lutou com um grave problema de saúde, onde a medicina achava que ela não ia escapar. Hoje ela está bem, teve um transplante de rim e passou aqui para me contar que a vida dela continua. Hoje ela faz até programa espírita em rádio. Então você vê que ela mudou completamente. Ela veio aqui só para comunicar para a consciência. Com muita saudade. Mas ele, quando muitas e muitas vezes nas nossas conversas do final de dia, às vezes a gente conversava, eu dizia para ele, você não vai me deixar aqui, porque eu não tenho nada a ver com essa doutrina, isso é seu. E ele me dizia que quando ele queria saber aonde eu estava, bastava ele mentalizar, ele ia até onde eu estava. Mas quando ele não estivesse aqui, ele iria pôr alguém no meu caminho, para que as obras pudessem continuar, para que eu não tivesse medo da vida, que ele não estaria 24 horas comigo, assim 25, com conta as minhas deficiências, as minhas imperfeições, mas os trabalhos continuam no Grupo Espírita da Prece, assistenciais, apesar de que falta tudo. Muitas vezes até me perguntam, não vem muita gente ver mais aqui no Grupo Espírita da Prece? Não vem mais nos te visitar? Eu falei, mas para quê? Eles vinham aqui pela diferença que faziam o Chico Xavier. O Chico Xavier fazia a diferença em qualquer parte que ele estivesse. Mas ele plantou essa diferença nos corações dos milhares e milhares de corações que vinham até ele. Em 94, numa reunião, o Chico psicografou uma trova que, para mim, vale toda a minha vida. Não somente junto do querido Chico, mas em toda a minha caminhada de vida. Porque todos queriam ter o amigo Chico Xavier, o cristão Chico Xavier por perto. E eu posso falar com o coração aberto, uma trova psicografada pelo querido Chico. A posição do Chico tem novo brilho. Eurípides se fez pai e Chico hoje é seu filho. E com muito orgulho eu posso dizer, eu tive o maior pai do mundo, mas também tive o filho mais querido que o Brasil pode ter pensado em amar, não somente pelos espíritas, mas por todos os brasileiros. Por isso ele ganhou naquela vez como brasileiro do século.